A palavra que está no meu coração está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 4, verso de número 31 em diante, que diz assim: E desceu a Cafarnaum, a cidade da Galiléia, e os ensinava no sábado. E admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, e este exclamou em alta voz, dizendo: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Jesus repreendeu, dizendo: Cala-te, sai dele. E o demônio, lançando por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. E veio o espanto sobre todos, e falavam uns aos outros, dizendo: Que palavra é essa? Que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem. Tremenda essa palavra, né? Palavra forte para a área de libertação, para quem gosta. Uma palavra que intensifica muito a nossa mentalidade do campo espiritual. Observe aqui no texto que a Bíblia vai dizer que Jesus vai descer de Cafarnaum. Ele desceu a Cafarnaum, a cidade de Galiléia, ou a cidade da Galiléia. E ele estava ensinando em dias de sábado. Ensinando, pregando a palavra, de modo que as pessoas ficavam admiradas com os seus ensinamentos. Ele ensina e as pessoas ficam admiradas com a maneira como ele ensina, porque a palavra que ele prega é uma palavra com autoridade. Isso é interessante, né? Porque Jesus, ele se sobressaía também pela maneira como ele expressava a palavra. Ele tinha autoridade. Jesus falava coisas que os rabinos daquela época nunca pensaram em expressar qualquer tipo de palavra como a de Jesus. Jesus tinha um entendimento sobre as coisas fenomenais. Era Jesus, era o próprio Deus, né? E ele tinha autoridade, porque ele não só falava, ele transmitia a verdade, tinha verdade naquilo que ele pregava, ele era coerente com a palavra, ele tinha poder no seu sermão. Veja bem, o texto diz que ele estava ensinando, e o ensinamento dele transmitia poder. Isso aqui é muito profundo, porque o que dá autoridade a uma pessoa não é só falar da palavra, porque tinham outros rabinos que falavam da palavra, mas o que transmite a autoridade é você viver a palavra. O viver a palavra te dá poder, o viver a palavra te dá autoridade. Jesus era coerente com o seu discurso porque ele vivia o que pregava. Jesus não era um fariseu que falava, e às vezes não vivia isso dentro de casa. Jesus comparou os fariseus como sepulcros caiados, que tinham aparência, mas por dentro eram vazios. Então, Jesus era alguém que praticava a palavra, que não só falava, mas era coerente, tinha a prática da palavra. O que te dá autoridade no mundo espiritual, sobre demônios, sobre o mundo espiritual, é você viver a palavra. O diabo, por exemplo, ele não respeita aquilo que eu prego, mas ele respeita aquilo que eu vivo. Aquilo que eu vivo me dá autoridade. Não somente falar da palavra, mas viver a palavra. Por quê? Porque palavra o diabo também conhece. O diabo conhece Bíblia. Ele mostrou para Jesus isso em Mateus capítulo 4. Ele diz, está escrito que se lançares daqui, tu dará ordem aos seus anjos para te livrar. O diabo conhece Bíblia. Então, não é só o conhecimento que te dá autoridade. É você praticar aquilo que conhece. É você viver aquilo que conhece. É o exercício da palavra, né? Porque tem muita gente que conhece e não pratica a palavra. Isso não lhe dá autoridade no mundo espiritual. Que o diabo não respeita o que você fala, ele respeita o que você vive. A autoridade é a prática da palavra, é o exercício da palavra, né? Tanto que você vai ver pessoas aí que às vezes está desviada, está no mundo, conhece Bíblia, mas não tem vida nenhuma com Deus. Por quê? Porque ele não pratica mais a palavra, ele não exerce mais a palavra, ele perdeu o domínio da palavra. Então são pessoas que não têm autoridade. Até porque mais importante do que você conhecer é praticar o que conhece. Mais importante que você ter a língua, a palavra na ponta da língua, é ter a palavra no coração, é ter a palavra nas atitudes, é ter a palavra no conhecimento.
Então o que me dá autoridade no mundo espiritual é praticar a palavra, é viver a palavra. Se eu não exercito a palavra, eu não tenho autoridade. Entenderam? Então, o diabo ele não respeita o meu anel de teologia, o diabo não respeita a minha roupa, o diabo não respeita nem aquilo que eu prego, mas ele respeita aquilo que eu vivo. Eu vou te dar base bíblica para você entender isso. Quando tentaram expulsar o demônio no nome de Paulo, no nome de Jesus, aí o próprio diabo lá se manifestou dizendo: eu sei quem é Paulo e sei quem é Jesus. E o endemoniado saiu com um cara nu no meio da multidão, gerando vergonha para aquelas pessoas. Por quê? Porque não basta apenas expulsar no nome, tem que ter vida com esse nome, tem que ter caminho com esse nome, tem que ter prática com esse nome, tem que ter autoridade com esse nome. A autoridade não é só você falar da palavra, é você viver a palavra. Então tem gente às vezes que fala no nome de Jesus, mas não caminha com Jesus, não guarda os princípios de Jesus. Aí entra o que Jesus falou dos evangelhos, que aqueles que pregam a palavra e não praticam, não tem sentido. Aborrecem o próprio Deus, né? O próprio Jesus, ele nos desperta a viver a palavra. Se você fala do evangelho e você não vive, você tem uma casa vazia, como você tem uma casa que foi colocada na areia, que quando a água vem, ela leva. Que a casa, para você ser firmado, você tem que ter uma casa na rocha. O que é a rocha? É a palavra. Jesus deu esse exemplo para nós. Se você tem uma casa na areia, você não consegue ter firmeza. Quando a água e o tempo vem, a casa se quebra. O que dá firmeza para a casa permanecer? É a palavra. Então Jesus está falando justamente sobre isso, que quando você tem a palavra, você vive a palavra, você pratica a palavra, você tem autoridade, você tem vida, você é sólido, você tem estrutura, você tem estabilidade para suportar certas coisas. Você está entendendo ou não? Então, tem muitos momentos na sua vida que você só vai conseguir permanecer de pé se você ouvir a palavra, guardar a palavra, praticar a palavra. O que te faz estar de pé não são as músicas que você ouve, não são as conversas que você tem, não são os ambientes que você vai. Não, nada disso te alimenta. O que te alimenta e te dá fé é a palavra. Os louvores, eles só vão gerar efeito sobre a sua vida se forem louvores cantados pela palavra. Se for música cantada sem palavra, é música normal. Aí você vai ver gente aí cantando um monte de música, né? Música melódica, essas músicas aí que só fala de traição, só fala de pegação, que não vai gerar nada na tua vida. Mas uma música que tem a palavra, aí é a palavra cantada. Aí se cumpre Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra. Entendeu a importância de você ter a palavra, praticar a palavra? É por isso que o diabo não quer que você tenha um conhecimento dessa palavra. É por isso que quando você lê a Bíblia dá sono, dá cansaço, dá desânimo, dá vontade de dormir. Por quê? Porque o diabo não quer que você conheça isso aqui. Se você conhecer isso aqui, praticar a Bíblia, praticar essa palavra aqui, ó, os demônios tremem, meu amigo. Tremem, porque é a palavra do nome de Jesus que vai te dar autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos. Então, Jesus ensinava com autoridade porque ele era coerente com o discurso. Ele praticava aquilo que ele falava. Ele tinha vida naquilo que ele falava. Ele tinha poder naquilo que ele transmitia. Ele era o próprio Senhor. Ele era a verdade, né? Então as pessoas ficavam espantadas com a autoridade que ele ensinava. Ele não só passava a informação, ele ensinava com autoridade, com vida. Aí o verso 33 diz que estava na sinagoga. Veja bem, Jesus então entra numa sinagoga, ok? Ele começa a pregar, ele ensina. De modo que as pessoas ficam espantadas com a autoridade que ele tem. Ficam admiradas com a doutrina que ele traz, com o ensinamento dele. Porque ele ensinava a palavra com autoridade. Aí estava dentro daquela sinagoga, um lugar onde se estuda a palavra, um homem que tinha um espírito de um demônio imundo. Peraí, esse texto aqui é muito rico. Jesus não é o primeiro a ensinar aquele dia. Havia mais gente pregando naquele dia. Aquele cara já estava ali na sinagoga. Só que quando Jesus começou a pregar, o texto diz que um homem que estava dentro da sinagoga, ele tinha um espírito imundo e ele começa a falar, ele vai gritar, ele vai se expressar. E vai dizer: que tenho eu contigo? Vieste nos destruir? Os demônios que estão sobre aquele homem vão falar isso para Jesus. Perceba,
Eles já estavam lá, mas só se manifestaram depois que Jesus começou a pregar a palavra. A transmissão da palavra dentro daquele ambiente, de Jesus pregar a palavra dentro daquele ambiente, fez com que aquele endemoniado se manifestasse. Isso aqui é interessante, porque às vezes a gente acha que a libertação só vai acontecer quando existe algum tipo de manifestação, alguma coisa, e a pessoa só vai ser liberta assim. Se não tivesse isso, não teria libertação, o que é uma mentira. Porque a libertação verdadeira vem pela palavra. Então não precisa se manifestar para ser liberto. A propagação da verdade traz a libertação. Não é o que a Bíblia diz? Conhecereis a verdade vos libertará. Então a verdade me liberta. A palavra me liberta. Por exemplo, tem pessoas que estão me ouvindo agora que estão sendo libertas pela palavra. E você não precisa ranger os dentes, você não precisa cair para trás, você não precisa manifestar demônio para dizer que está sendo liberto. Não. O poder da palavra, a transmissão da palavra, a autoridade que está sobre mim, a vida na palavra, gera libertação para a vida das pessoas. Aquele homem já estava naquela sinagoga, já estava lá ouvindo outros ensinamentos, mas quando Jesus começou a pregar, ele se manifestou. Então tem muito lugar assim. Pessoas estão endemoniadas, estão com espíritos malignos, mas estão atuando de maneira oculta, escondida. Ninguém percebeu, mas tinha um cara lá que estava endemoniado. Se Jesus não pregasse com autoridade, ninguém ia saber que tinha alguém com espírito imundo dentro daquela reunião. Porque o diabo estava atuando de forma oculta. Mas a palavra, ela trouxe à tona o que estava escondido. E eu quero liberar essa profecia para você nessa manhã. Que a palavra de Deus, ela vai trazer à tona as coisas que estão escondidas. Deus vai revelar algumas coisas por essa semana mediante a palavra. Deus vai mostrar algumas coisas porque o diabo não vai fazer ninho na tua casa. O diabo não vai fazer ninho na tua família. O diabo não vai manipular os teus filhos. O diabo não vai manipular o teu pai. O diabo não vai manipular a tua casa. Os demônios vão cair por terra e Deus vai mostrar as coisas que estavam ocultas. Tinha demônio ali e ninguém percebia. Mas quando Jesus começa a pregar, os espíritos malignos se manifestam. O diabo gosta de atuar assim, na mentira, sabe? No oculto, no escondido. Ninguém está vendo, mas ele está ali. Ninguém está vendo, mas ele está lá. Até o momento que alguém catuque ele com a verdade, porque o diabo não suporta a palavra. Quando começa a trazer a verdade, quando começa a pregar a palavra, quando começa a ensinar a verdade, quando começa a trazer vida pela palavra, os demônios não suportam. Leva a verdade para dentro da tua casa. Você precisa levar a palavra para dentro da tua família. Leva a palavra para os seus problemas. Confronte as guerras que você está passando com a palavra. Porque conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quando Jesus começou a pregar com autoridade, o que estava escondido se manifestou. Às vezes, quando você toma uma atitude de trazer a palavra para a sua vida, Deus faz com que algumas coisas escondidas sejam expostas. E não reclame com Deus, não murmure se Deus mostrar algumas coisas para você essa semana. Porque a palavra vai trazer à tona as coisas que estavam escondidas. As coisas que estavam ocultas. Jesus prega, o demônio se manifesta. E ele exclama dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Duas coisas interessantes aqui sobre a natureza do diabo. Primeiro, ele fala do plano de Jesus, do plano divino. Ele está citando do plano, da promessa que ele sabe que os demônios vão ser destruídos. Que os demônios serão condenados. Então ele está remetendo aqui uma informação do plano de Deus. Que os demônios serão condenados, serão destruídos. A Bíblia diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então o diabo sabe da promessa lá no Antigo Testamento. O diabo sabe do plano de Deus. E por saber disso, ele vai questionar Jesus. Vieste destruir-nos? Primeiro, porque ele sabe do plano. Segundo, que ele demonstra para nós que ele conhece Jesus. Ele sabe quem é Jesus. O diabo conhece as coisas. O diabo ele tem ciência das coisas. Ele não é onisciente.
mas a Bíblia diz que ele fica ao nosso derredor. Então ele tem um conhecimento. Ele sabe quem é Jesus, ele sabe o que Jesus está fazendo ali. Ele chama Jesus do Santo de Deus. Aí o texto diz que Jesus vem, repreende e diz: cala-te, sai dele. Perceba, Jesus não fica batendo boca com o diabo. Jesus não fica falando de onde tu veio, para onde tu vai. Não, Jesus simplesmente diz: cala-te, sai dele. Porque não tem que ficar conversando com o diabo. Não tem que ficar batendo papo com o diabo. Não se conversa com o demônio. O demônio se expulsa. O demônio se repreende. Você lembra da última vez que a mulher conversou com o demônio? Lá no Éden, Gênesis 3, quando a serpente conversou com Eva e Eva conversou com a serpente, o que aconteceu? Ela caiu. Cuidado com o papo do diabo. Você está querendo ficar conversando com o diabo, você vai cair, meu amigo. Porque ele é sagaz. E ele sabe o que te oferecer para te levar à queda. Não se conversa com o demônio. O demônio se repreende. O demônio se expulsa. Não tem que ficar batendo papo com o diabo. Não tem que repreender. Há poder no nome de Jesus. Repreenda. Joga por terra. Lance uma palavra contra espíritos malignos. Por quê? Porque o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. A intenção do ladrão é essa. Se não matar, roubar e destruir. Então cuidado. Você querer ficar conversando com o diabo, ficar aceitando as propostas dele, ficar aceitando aquilo que ele te oferece, você vai ceder e cair. Não tem conversa com o diabo. Jesus não conversou com o diabo. Ele simplesmente disse: cala-te, sai dele. E o diabo saiu. Aí o texto diz que os demônios, lançando por terra no meio do povo, saiu dele. Os demônios lançaram o corpo daquele homem por terra. Quem está lançando no chão é o diabo, não é Jesus. Jesus repreendeu, mas os demônios lançaram o corpo daquele cara por terra. É isso que o diabo faz. Ele quer te colocar no chão, quer te colocar no pó, destruir tua vida, acabar com você na cachaça, acabar contigo na maconha. É isso que o diabo faz. Quer te envolver na prostituição, fazer você perder a tua vida no pecado. É isso que o diabo faz. Ele quer afundar você nas drogas. O diabo quer destruir a tua vida, acabar com os seus sonhos. E você precisa não deixar legalidade para esse diabo se manifestar na tua vida. Não dê brecha para ele. Não aceita esse demônio tentando manipular a tua vida, a tua casa, a tua família. Por quê? Porque a intenção dele sempre vai ser pior, para destruir a tua vida. Mas eu declaro libertação para a tua casa, eu declaro salvação para a tua família, eu declaro um novo tempo para a tua história, eu declaro cura para você, eu declaro que os demônios não vão manipular a tua casa. Os demônios não vão mandar na tua família. O diabo não vai terminar, não vai destruir nada na tua vida, porque a última palavra é do Senhor. Você recebe essa palavra? Então mostra que recebeu. Escreve nos comentários e declara: eu recebo a minha libertação. Eu recebo a libertação do meu filho, do meu pai, da minha mãe. Isso, declara. Há poder na sua palavra. Tiago diz que a palavra do cristão tem poder de abençoar e de amaldiçoar. Então declara isso no mundo espiritual. Recebe isso. Diz isso. Eu recebo a libertação. Eu tomo posse da libertação. O diabo não vai mandar na tua casa, não vai mandar na tua família. Ele já perdeu a guerra. Deus vai mostrar algumas coisas que estavam escondidas, vão vir à tona, e Deus vai mostrar que Ele é Deus sobre a sua vida.